Se houver ascensão do proletariado, né, hoje nós nos nutrimos, de certo modo, desse capitalismo, desse modelo econômico. E pelo capitalismo existem funções distintas. Nós temos médicos e nós temos o enfermeiro, que recebe menos do que o médico, mas desempenha um trabalho importante. Nós temos juiz e temos os servidores, temos o professor e temos o servente, e cada um com remunerações diferentes. Mas com a ascensão do proletariado, seria o comunismo, onde todo mundo estaria planificado, o médico e o gari recebendo a mesma remuneração, Receita, com as mesmas condições de vida. Sabe que isso dá um nó na minha cabeça, professor, de imaginar qual seria o sistema, né, que nós teríamos com a ascensão. Vamos lá. Vou passar a palavra então, Zé. Sua voz sumiu, mas deu para entender a pergunta. José Gabriel. Depois eu gostaria de Pode terminar, agora a gente ouve novamente. O senhor também falou sobre essa atuação de coerção do Estado, essa ideia do aparelho ideológico mesmo. E assim, as aulas do senhor, a forma que o senhor maneja isso, eu gosto pra caramba. A aula do senhor tá incrível. Isso não é uma rasgação de seda, mas é top mesmo. E aí eu gosto de me apropriar dessa discussão que o senhor fala, porque no meu trabalho, por exemplo, a coerção, eu olho ela com bons olhos. Porque como a gente vai... Porque alguns sentimentos, eles não florescem naturalmente no seio da sociedade. É claro que a gente espera que a educação faça isso, que ela forme essa consciência, o respeito. Se for a lei determinando, inclusive, coerção e atuação, o poder de polícia, né, eu não sou a favor das brutalidades que a gente assiste, mas a coerção, a certo modo, me parece necessária. Bom, era isso. Marcos, você quer falar? Sim, só para complementar, né, o professor deixou uma reflexão, né, no que se refere às mobilizações que no dia 12, né, no domingo, pelo Brasil, se elas foram um fiasco ou se elas foram realmente um fiasco, porque, ao que tudo indica, elas foram convocadas pelo MBL, né, que é um movimento Brasil Livre, de alguns jovens liberaloides, que se dizem liberais na economia e conservadores nos costumes, né? Essa maluquice é só aqui no Brasil, por outro movimento chamado Vem Pra Rua, que ambos participaram aí do processo do golpe contra a presidente Dilma, né? E o que mais me deixou maluco, assim, é que o PDT, os pedetistas e o Ciro estiveram junto desse movimento no domingo, né? E esse movimento tenta emplacar uma terceira via, né? E aí nós vimos que fiasco, que fracasso esse movimento, e que não tem nada a ver, digamos assim, com os movimentos sociais, com os movimentos populares. São, mais uma vez, um bando de aventureiros, e nós já sabemos onde vai dar esse discurso de aventureiros, porque nós estamos vivendo isso agora, no presente momento, né? Só uma contribuição. Obrigado. Tá bem, obrigado. Mas alguém quer falar agora? Podemos passar. Professor Silvio, então. Obrigado aí pela colocação de vocês. Eu vou tentar comentar. A palavra resposta no brasileiro, né, que nós chamamos de português, ela tem uma força muito grande. Eu vou fazer alguns comentários. Primeiro, eu já disse para vocês, na aula passada, e nessa também está presente, não há um regime, não há uma forma de organização social ideal. Daí, em função dessa construção mental,
do ideal é que surjam as religiões. Eu não vou me aprofundar nisso, mas vocês têm informações suficientes para isso. Não é? Quer dizer, o processo de construção do processo civilizacional, que alguns chamam de humanização, ele é longo. Ele é longo, é contraditório, não é? Mas, se você for olhar do ponto de vista temporal, né, os aspectos multifacético, multilateral, situado temporalmente, que vai formar a totalidade desse conjunto, não é? Eu vou fazer uma brincadeira. O movimento de rotação e translação continua, ou seja, as mudanças e as transformações continuam, não é? Então, se este é um processo, este processo, eu pelo menos imagino assim, quer dizer, não chegará ao seu final, ao seu ideal, não é? Porque vão surgir sempre novos fatores, novos elementos. A questão central que me parece aqui importante é quais são as conquistas que tivemos no espaço e tempo em nosso processo civilizacional. Esse é um elemento importante. Vejamos aqui. Nós vivemos hoje melhor do que ontem, do que anteontem, do que no século passado? Vivemos melhor do que o início da Revolução Industrial? Não é? Sem dúvida que sim. Agora veja, há um movimento a partir dos interesses do grande capital, não é? Que é da deterioração das nossas conquistas históricas, não é? Do que de pulverização dessas conquistas, de uma regressão nas relações de trabalho, não é? Então veja, esse é um momento histórico que nós estamos vivendo de tentativa de retrocesso, de liquidar as conquistas que tivemos no nosso processo civilizatório. Nós vivemos num momento decisivo e importante. E aí eu gostaria de colocar, respondendo aí ao José, a primeira questão, o que você me diz de que um professor é importante, sem dúvida, fundamental. Ele é mais importante do que um médico? O médico, do ponto de vista social, é mais importante do que um lixeiro? Vamos pensar sobre isso? Não é? Por que há essa diferenciação salarial de prestígio? Porque é uma construção social. É uma construção social. Não é? Uma vez, aí na década de 80, eu recebi na república que eu morava um jovem norte-americano que ficou vários dias e nós conversávamos muito. Ele era lixeiro nos Estados Unidos e quando voltasse dessa viagem ele acumulou o suficiente para fazer uma grande viagem a nível do mundo, como lixeiro. E dizia ele que quando voltasse retomaria essa atividade novamente, não é? E me encucou muito porque como um lixeiro, um jovem que trabalhava como lixeiro, fazendo uma viagem por vários países, não é? E que ia voltar para a mesma atividade, não é? Então aí se nós formos ver, depois desse processo veio uma greve dos lixeiros. Imagina você, tem aí a pandemia, não é? A pandemia tem várias pessoas ligadas à área da saúde que estão enriquecendo assustadoramente. Estão desempenhando um papel importante, não é? Então veja, qual é aquilo que diferencia? É o papel e a função social de cada um, que é fundamental para a nossa existência social, não é? Não é possível nós imaginarmos, pelo menos no momento histórico, não é? Uma sociedade sem essa divisão social do trabalho. Podemos discordar de uma ou de outra, não é? E aí eu vejo aqui, eu colocaria para nós pensarmos
o dinheiro, ou o salário, né? A propriedade. O que são isso? O que são isso? Uma criação social. É uma criação artificial. Então tem pessoas que vivem em função de acumular, tem fortunas, vamos dizer assim, acumuladas. O que é aquilo? Veio a crise de 2008, 2009, grande parte dessas fortunas esfumou-se, foi para o ar. Não é? Porque é uma criação social, é artificial. Aí você diz, não, o salário na China é tantos dólares, nos Estados Unidos é não sei o quê, aqui no Brasil... Isso é uma referência artificial, porque vamos ver as condições de existência de cada assalariado desse no seu espaço e tempo. Não é? Então não podemos fazer comparações absolutas e absolutizar a realidade. Daí eu estou tentando e estou me esforçando com vocês aqui, que chamando a atenção para que essas particularidades. E veja, quando determinadas áreas ou determinado tipo de interpretação, não é, parte lá ao indivíduo, o indivíduo só existe enquanto ser social nesse conjunto de relações na qual ele está inserido. E aí a criação de valores, não é? A criação de valores, de ideias, de posições na hierarquia social. Não é? Se essa é uma criação artificial, poderá também ser superada gradativamente. Estou dizendo gradativamente porque nós estamos falando de processo civilizacional. Não é? Então, quando se fala, por exemplo, de proletário, proletário não é o operário mais, o chamado operário só. O conceito de proletário, ele se refere aos assalariados em geral. Não é? Então você tem, por exemplo, médico, principalmente aqueles recém-formados, que são assalariados, que estão submetidos às relações de trabalho aviltante. Tem aqueles que já têm fama, já não sei o quê, tem sua clínica, seu hospital, que acumula fortunas. Então veja, dentro da mesma categoria profissional nós temos diferenciações. Não é? Agora, o que define o proletariado? É pertencer aos assalariados com essa multiplicidade de diferenciações. Não é? Então, o que eu entendo que seria o avanço desse processo civilizacional? Quando eu estou falando avanço, não estou dizendo o ideal. Estou analisando aquilo que é possível em cada momento. Não é? Se nós reconhecemos a função social de cada atividade que nós chamamos de profissão, nós vamos perceber que sem essas atividades a sociedade poderia virar um caos, como foi o exemplo que eu coloquei para vocês do lixeiro. Não é? Então, é uma reflexão para a gente pensar nisso aí, que eu não estou falando, estou fazendo a crítica observação do agora em perspectiva. Você já pensou, José, numa sociedade onde você não tivesse que ser o bambambam, não é? Que ter fortunas acumuladas para ser respeitado, para ser amado, não é? Para ter seus direitos garantidos e assegurados, para ter acesso à moradia, para ter acesso à saúde, para que você seja de fato plenamente um cidadão? Não precisaria certamente dessa corrida louca e maluca, não é? Em torno do quê? Da acumulação. Não é? Eu, por exemplo, não me envolvo com acumular para quê? Já minha avó, meus avós diziam, os antigos já diziam, né? Acumular tanto para quê? Você não vai levar para o caixão, não é? Então são coisas que eu acho que cabe a gente pensar isso, o que é natural, o que é construção social e como é que se valoriza e se hierarquia a sociedade. Né? Essa me parece que é uma reflexão, não é uma resposta, eu sei disso, mas é uma reflexão interessante. Não é? Avançando na questão da opressão, não é? Quer dizer,
por um longo espaço de tempo no processo civilizacional, não é? Essa relação que o Gramsci traz aqui, agora que eu vou colocar para vocês aqui, não é? Essa relação entre o consenso e a opressão, ela vai continuar existindo no nosso processo civilizacional por vários tempos, muitos anos, muitas décadas, não é? Porque o homem é mau, não vou entrar nessa discussão. Segundo Hobbes, não é? O homem não é que ele é mau, quer dizer, ele pratica o mal para sobreviver, não é? Então, isso, enquanto houver escassez, uma sociedade de escassez, de dificuldades, não é? Essa disputa pela sobrevivência, ela continuará. Então, aí veja, o papel do Estado, eu creio que é uma grande contribuição, não é? Do Hobbes, do Locke, do Rousseau, e agora desses teóricos de Marx, Engels, Lenin, Gramsci, etc., atrás, é que isso pertence a um processo civilizacional aonde o Estado, que surge lá no surgimento da organização social, da urbanização, não é? Lá na chamada Antiguidade Clássica, que vai sobrevivendo até hoje, ele não vai ser eliminado de uma hora para outra. É preciso construir as condições para que esse elemento de coerção vá sendo minimizado. E para isso é necessário superar a sociedade da escassez. É possível superar a sociedade de escassez? Eu pergunto para vocês, por exemplo, com a grande quantidade de terras agricultáveis, com a produção em grande escala, com alimentos estocados, exportados em grande quantidade, não é? Mas ao lado nós temos o quê? O faminto e a pobreza. Se houvesse uma perspectiva, e aí tem um papel do Estado, que produzisse condições de uma distribuição mais igualitária das riquezas produzidas, era possível superar a miséria? Era possível que o conjunto das crianças, dos nossos filhos, não é, tivesse acesso à creche, à escola, à universidade? E acesso à universidade, que eu estou dizendo aqui, não é ter títulos. Porque se você pegar, por exemplo, que eu estudo na Europa e nos Estados Unidos da América do Norte, grande parte da população tem o 3º grau concluído, mas não exerce a profissão, não é? Porque não é um instrumento de ascensão social, só de ascensão social, não é? É o quê? De busca do conhecimento. Professor, a Roberta está pedindo a palavra. Não sei se ela levantou a mãozinha sem perceber ou se quiser falar. Eu pedi, mas pode. Não, pode falar. Eu pedi, professora, mas pode deixar o professor terminar. Agora eu já interrompi, pode falar. Desculpa, eu estou na escola, então a gente fica mascarado por muito tempo. Professor, eu acho muito rica a reflexão que o senhor traz. Eu gostaria de dialogar com o senhor no seguinte sentido. A gente fala de um estado de autoridade. Autoridade emanada pelos instrumentos que ele utiliza e a priori reconhecida por uma população que construiu esse Estado, entre aspas. Num contexto de discussão à luz do material histórico, se a gente se reportar a miserabilidade total, e aí eu não estou falando só da miséria econômica, mas a miséria da condição humana dentro de uma sociedade dita democrática, mas que está corrompida e corroída por tantas ações não democráticas, o que a gente pode vislumbrar, então, como um discurso que aproxime esse proletariado não de uma teoria, mas de uma prática ideológica que possa transformar. Está vivendo um estado de, no máximo, de deveres, né? Olha, eu creio que
a resposta mais fácil, mais prática, é te devolver a pergunta. A resposta mais prática. A resposta mais prática, tá ouvindo agora, Roberto? Agora eu tô. A resposta mais prática, mais fácil, e na minha tentativa de envolver você na nossa reflexão, como é que você responderia isso? Não é? Você tem os instrumentais de conhecimento para dar resposta a isso, não é? Que não é tão complicado. Então veja, o Estado, ele é justamente esse conjunto de instituições que nós estamos analisando, que tem o papel de garantir o controle, a ordem, a estabilidade, e para isso ele desenvolve seus mecanismos de coerção e tem que buscar o consenso. Buscar o consenso significa fazer concessões. Não é fazer, é permitir que a luta dos excluídos, dos oprimidos e explorados, repercuta ao nível de decisões políticas e passe a fazer parte da Constituição. Não é? Você leu e estudou, por exemplo, sobre a Revolução Industrial. Você deve lembrar, no início da Revolução Industrial, no desenvolvimento da Revolução Industrial, se trabalhava até 14 horas. Né? As famosas camas que nunca esfriavam. Então trabalhava, inclusive crianças e mulheres. Aquilo só foi superado por uma luta heróica, neste caso, da classe operária, do proletariado neste momento. As mulheres eram excluídas do direito do voto. Veja, a mais famosa revolução e a mais radical que a Revolução Francesa, não é? As mulheres participam de forma muito destacada de todo esse processo. Mas só vai ter direito ao voto no final do século XIX, no início do século XX. Não é? Tem países europeus, que eu me esqueci o nome, que o direito ao voto foi permitido, às mulheres foi permitido em 1986. Então não há dádiva, há conquista. Não é? E o Estado, como ele é um instrumento, um conjunto de instituições que pertence a essa sociedade, que é contraditória, multilateral, multifacética, que ela é temporal, ele, para continuar sobrevivendo, enquanto o Estado, que é ditadura de uma classe, ele tem que fazer concessões, porque senão ele não consegue sobreviver, porque chega num nível de radicalização tal que não resta outro caminho a não ser a revolução. Não é? Veja o chamado Estado feudal, a Revolução Burguesa, aristocrática burguesa na Inglaterra, a Revolução Francesa, a unificação da Alemanha, a independência das 13 colônias, a Comuna de Paris. São exemplos que demonstram que a organização estatal não comportando essas alterações, eles provocam elementos de contradição que levam à revolução. Tanto que, se você pegar na Constituição brasileira, você vai ver lá que tem as emendas. E aí, pessoal, voltou para vocês? Voltamos? Voltou. Ah, É a internet brasileira, professor. eu estou ouvindo. Ela tá muito arcaica. É verdade, seguramente. Pois é, tem tudo isso, mas é muito eficiente em nos controlar, né? Sobre esse elemento do controle, né? Os algoritmos, né? Quer dizer, não é só para nos vender roupa, sapato ou camisinha. Desculpa a expressão. É para nos controlar, né? Nós estamos possivelmente estamos sendo gravados e armazenados, né? Mas a vida é assim, quer dizer, a gente usa os instrumentos que tem, né? Se é multilateral, multifacético, no espaço, tempo, a gente tem que entender isso e utilizar as contradições, né? Então, voltando à questão anterior, não é, que é reflexão que eu estou colocando, a história mostra que o Estado, que é esse conjunto de instituições que tem essas características que nós colocamos,
Se ele não tiver chamada válvula de escape, não é? Ele chega no momento que acumula tanta contradição que ele é destruído. É destruído, mas veja interessante o que a história mostra, o processo civilizatório. Se organiza um outro. Não é? E aí eu indico para vocês lá, veja a Hobbes, veja Locke, veja Rousseau, não é? E aqui o próprio Marx. Só que Marx não vai dizer de um novo tipo de Estado, porque é um Estado com a função de tornar-se um não-Estado, que eu vou abordar com vocês mais à frente. Tá? Então, no nosso estágio do processo civilizatório, persiste o Estado independente da nossa vontade e a nossa obrigação, eu entendo assim, entendo minha, de desmiolados, de genocidas, não. Mas isso eu sou contra eles, e eles para lá, e se eu puder lascar o pau neles, é só a primeira oportunidade de surgir. Né? Quer dizer, o que eu defendo é que o Estado persiste e é minha obrigação garantir que esse Estado avance cada vez mais no sentido da democratização, da construção de uma sociedade mais igualitária, mais fraterna, não é? E mais solidária. Essa é a luta que se trava no Brasil hoje. É isso que está colocado. Não é? Não sei se o comentário foi suficiente, não é? Mas que pensem sobre isso. Eu estou um pouco mais aqui provocando para a gente pensar conjuntamente. Não é? Tio, a Giovana quer usar a palavra. Sim. Professor, até essa visão, assim, até um pouco imatura minha, porque eu estou iniciando a docência agora, estou iniciando também nessa área da educação agora. Mas até um questionamento, um posicionamento que eu tive nas primeiras aulas foi em relação exatamente a isso. Eu acredito que a educação ela é um campo, assim, ela é uma área de conhecimento que eu acho que o senhor falou sobre neutralidade, né? Que não existe a neutralidade. Então, assim, como se posicionar, eu acho que a educação talvez ela seria muito mais realmente efetiva se eu não abordasse o meu posicionamento, mas que eu mostrasse os dois posicionamentos e a partir disso o aluno escolhesse, sem eu acabar sendo tendenciosa. Então, essa visão que eu tenho, eu não sei se ela é correta ou não, porque a gente claro que a gente é humano, a gente acaba tendendo a lados, né? Mas eu acho um pouco até perigoso eu acabar sendo tendenciosa. Por quê? Porque a minha opinião ela pode ser errada, né? A minha visão, ela pode ser errada. E eu estou formando, eu estou criando, eu estou favorecendo a formação de uma pessoa. Por exemplo, assim, a opinião, né, é muito difícil, assim, por mais que a gente viva numa política, nós vivemos todo dia política, né? Nós respiramos política todos os dias. Mas tomar partido é algo que me tira um pouco da zona de conforto e me causa uma criticidade, sabe? Um sentimento de tendencionar alguma coisa, sabe? E o senhor falando com uma visão tão posicionada, tão específica, até me encoraja um pouco. Mas que eu ainda vejo uma dificuldade, assim, em como abordar de forma crítica ou não, né? Deixar que o aluno crie essa visão ou não é muito difícil. Sem dúvida, sem dúvida. Veja, você coloca uma questão simples e complexa ao mesmo tempo. Porque ao você estar dizendo aí, eu estava pensando aqui e lembrei recentemente, não sei se vocês viram, circulou pelas redes sociais, não é?
uma professora ministrando sua aula com base no conhecimento científico, numa escola que já tinha 10 anos que ela trabalhava, e a base da aula é a ciência, a ciência. E a direção da escola permitiu que uma mãe descelebrada, na pantomima, na fantasia, na farsa de colocar uma bandeira do Brasil atrás e desenvolver esse raciocínio de que não podia permitir ela falar aquilo, que tinha que dar as duas posições, esse discurso. Primeiro, uma agressão à professora, uma agressão à liberdade de cátedra. A direção dessa escola que permitiu é criminosa. Criminosa. Ela pode ser processada juridicamente, porque ela está agredindo uma série de direitos. Estou colocando isso para você para exemplificar o seu raciocínio. Primeira questão, não há neutralidade. Você assumiu uma posição partidária. Não estou dizendo de partido político. Você assumiu uma posição de parte. Parte que acredita em determinadas ideias. Então você faz parte dessas ideias. Não é? Se a escola é um espaço físico ou de internet, né? Como é que chama? Visual, né? Virtual, um espaço virtual, que agora a escola também é virtual, né? É função sua como professora e é minha como professor, não é? Transmitir um conhecimento científico. Eu vou apresentar e defender a posição genocida? O meu raciocínio, a minha orientação é a ciência. Esse é o caminho da humanidade, esse é o caminho da nossa espécie, que tem os indivíduos que entram nessas variantes e se perde por aí. Mas a história, o processo temporal continua. Não é? Ou seja, esses vão para a lata de lixo da história. Não é? Agora, no caso específico, como da professora que eu citei e seu, você pode ter o controle da gestora da escola ou da proprietária, sei lá, não é? Que quer que você defenda a posição política, ideológica e partidária dela. Não é? Se você discorda, aí eu não tenho detalhes da tua vida profissional, não é? Nós procuramos o quê? Procuramos formas hábeis de continuar transmitindo um conhecimento científico. Eu disse no início, eu comecei a ministrar aula em 1978, ditadura ferrenha, não é? As aulas que você tinha policial dentro da sala de aula, que gravava as aulas e fotografava. Saiu um livro aí da anistia, né, que tem meu nome citado várias vezes, e o que eu disse em vários lugares, inclusive em sala de aula. Não é? Mas aí o que nos compete? Ter coragem, é o que está aqui na camisa. Né? Se a gente perde a coragem, a gente perde a referência. Agora, ser corajoso não é colocar o pescoço na guilhotina, é desenvolver mecanismos de habilidade de fazer e continuar fazendo aquilo que temos que fazer. Não abrindo mão para os genocidas, né? Que querem, inclusive, nos neutralizar. Coloca as duas posições, temos que ser neutro. Não existe isso. Na prática, na realidade, não existe isso. Você está sendo partidária. Você pode não admitir, mas está sendo partidária. Não é? Agora cabe, eu estou colocando aqui muito mais provocação a você e outros, a nós a pensarmos como ir superando isso. Não é? Eu acho que o mundo não precisa de heróis. O mundo precisa de pessoas conscientes, equilibradas, que desempenham e realizam as tarefas que ela tem que realizar para avançar no processo civilizatório e construir uma sociedade mais justa, mais fraterna e mais igualitária. Não é? Esse é o desafio que cada um de nós temos que encontrar no nosso cotidiano, e cada um tem uma resposta. Não é?
Não sei se meu comentário respondeu, vamos dizer assim, tornou para você um pouco melhor essa dúvida, né? É que é uma dúvida existencial. Eu convivo com muitas pessoas, quer dizer, eu sou de uma geração, não é, por uma série de fatores, não é, de não baixar muito a cabeça, mas eu tenho vários colegas que abaixam a cabeça. E se a gente tem a oportunidade de conversar, a conversa é nesse rumo. Cabe a você encontrar os caminhos, né? Cabe a você ter dignidade de ser você mesmo. E claro, não como herói, mas sobrevivendo e fazendo aquilo que é necessário ser feito. Não sei se foi satisfatório, é muito mais uma provocação, tá? Para que possamos pensar conjuntamente, né? E aqui, voltando, podemos conversar mais ao final, tá?